Boa noite, ouvintes da rádio, da TV TVR Sul, aqui de Morro da Fumaça, que abrange toda a região. Estamos hoje, quinta-feira, dia 9 de dezembro, 17h30, para mais um programa A Voz da Comunidade. Para todos aqueles que nos acompanham, nos assistem no canal do YouTube, no Facebook, através do link direto da rádio no próprio site, estamos aqui hoje para fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2021. Para isso, eu trouxe, então, duas mulheres, duas colegas, a Tati, que é historiadora, a Laís, que é advogada, para termos uma visão panorâmica tanto do jurídico quanto do lado educacional, né? Que foram 2 anos que despontaram bastante em 2021. Estamos encerrando, então, o segundo ano, praticamente, de pandemia no Brasil. E vamos começar com as apresentações. Começar pela Laís, então, quiser se apresentar, para o pessoal te conhecer, que está nos acompanhando. Boa noite às minhas colegas aqui. Priscila, desde já agradeceu o convite. Tati. Então, sou Laís Vieira, sou advogada, sou natural de Braço do Norte. Hoje eu estou vice-presidente do Movimento Negro de Braço do Norte, Movimento Negro BN. Também estou vice-presidente do Coletivo Feminista Plena da Amurel. E sou membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santa Catarina, né? Basicamente é isso, a minha apresentação, né? Estamos aí na luta do movimento e superando esse ano que foi bastante difícil, tanto para as mulheres quanto para as pessoas pretas, né? Então, acredito que esses 2 anos aí temos muitas coisas para entrar na história, né, Tati? Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou Tatiane Beretta, sou formada em História pela Unesc, mestranda em Desenvolvimento Socioeconômico também pela Unesc, pesquisadora do Negra e professora antirracista, né? E estou muito feliz, gostaria de agradecer a Priscila pelo convite, a Laís pela parceria de estar aqui, e acredito que sim, que a gente tenha muito material que vai se tornar um discurso e vai se tornar histórico, né? Já é histórico, né? A história é feita todos os dias, então, bora conversar sobre isso. Muito bem, então, com certeza o currículo das duas foi resumido, né? Ele daria algumas belas páginas. Eu as conheço, além da luta, da profissão de cada uma delas como amigas próximas, né? Então, realmente, o intuito da conversa de hoje é que seja uma conversa leve, que seja uma conversa sincera e uma retrospectiva, não só para trazer as lembranças do que aconteceu em 2021, mas no que aquilo nos afeta e vai continuar nos afetando, né? Vou pedir inicialmente, antes de começar, então, essa retrospectiva dos fatos e atos, que vocês me deem um panorama sobre a perspectiva do que vocês atuam profissionalmente. Vamos voltar para a Laís. Então, Laís, juridicamente, como é que foi o ano de 2021? Complicado, resume. Questão mudou toda a parte processual, né? A atualização de leis no âmbito trabalhista, no âmbito previdenciário. Foi preciso adaptar muita coisa, muita legislação durante a pandemia, né? Principalmente na área trabalhista, né, que é uma área que eu atuo bastante. Teve muitas mudanças. E no aspecto prático, de acesso aos fóruns, de justiça, tudo se tornou muito virtual. Também. Então, os processos, se eram morosos, com a pandemia, se tornaram ainda mais. Até porque quem está lá julgando, quem está lá analisando os processos, também tem que ter o cuidado com a vida, tem que ter o cuidado com a pandemia, com a estrutura, né? E no nosso país foi, de fato, bastante afetado, né? Então, em relação ao mundo jurídico, foi complicado. A gente teve que, com todas as dificuldades da pandemia, tá se atualizando diariamente também, com as mudanças da legislação, com os decretos, acompanhando os decretos a âmbito federal, estadual e municipal, até para dar suporte para os clientes empresariais, que ora podiam abrir, ora não podiam. Ora um tinha que cumprir um horário, ora um tinha que cumprir um regramento. Então, teve épocas, né, do auge de pandemia que eram decretos diários,
mudando todo dia a legislação. Então, eu acredito que complicado se resume muito bem a questão do judiciário, né? E sem contar o que vem demonstrando na mídia, né? Na grande mídia, que vem desde Brasília até nos atingir aqui, né? Nas comarcas. Perfeito, Laís. Então, complicado define o ano jurídico de 2021. Tati, perspectiva da educação, não só como professora, mas como pesquisadora, né, porque segue no segmento da educação, não só o que mudou de forma prática, mas o que tu acha o que tu sentiu de mudança, talvez na questão dos alunos, na parte de questionamento, talvez de ter uma visualização melhor do todo, talvez de estar um pouco mais presente em casa, acompanhar um pouco mais a rotina dos pais, aquela situação de um colega que perdeu, às vezes, um pai durante a pandemia, questão de sensibilidade. Então, a gente sabe que foi diferente, não só na questão prática de estar ou não estar em sala de aula, né? Mas a questão principalmente psicológica das crianças e dos adolescentes. Como que foi 2021 na educação? Então, acredito que na educação a gente aprendeu muito esse ano, assim, né? Falando a partir da minha experiência e não podendo generalizar de uma forma, né, única, mas a partir do que eu tenho vivido, no primeiro momento como professora, né, esse retorno à sala de aula. Então, existiram muitas vezes foram discutidos a questão de a gente cada vez levar a educação mais para a parte tecnológica. E esse o primeiro ano da pandemia, com as crianças estudando em casa, percebeu-se a necessidade da escola, da presença, sabe? Daquela questão de sala de aula, de contato, do contato humano, e o quanto a educação é feita através do contato humano. Talvez a educação tenha se humanizado muito mais depois da pandemia, porque foi necessário a gente entender o fim da escola, porque foi rompido esse laço durante o ano de 2020, para compreender a importância da escola para as famílias. E isso falando em um geral, né? Desde aquela família que tem a escola particular, como aquela família também que a criança vem de um processo de uma pobreza em que a única alimentação que ele vai ter correta vai ser na escola. Então, a escola ela faz um papel muito maior do que aquele de formulador de educação, né? Ela é a parte humana, né, do coletivo, onde a gente acaba desenvolvendo essa nossa concepção de vida. Então, eu acho que 2021, marcado por esse retorno, uma coisa que a gente assistia muito era um grande número de crianças muito entristecidas ainda, porque por mais que voltaram, não tinham contato, não tinha o lanche na rua, as aulas ainda não são as mesmas. E isso nos demonstra o quanto é fundamental a escola, a educação, aquele local que às vezes é muito mal visto, muito mal cuidado até pelas comunidades, né, em si, que a gente acaba vendo como só um processo de a criança vai entrar ali para ser alfabetizada, ela não vai só para isso. E a pandemia ensinou muito em uma forma conjunta entre todos, né, os educadores, os educandos e as famílias. Como pesquisadora, e aí pensando a partir da universidade, essa questão humanitária também foi extremamente batida, né, a questão de estarmos juntos, de que a educação precisa de uma discussão, mas também a gente, né, tem os lados ruins, mas os lados também que a gente pode pontuar como facilitadores foi a questão dos eventos, que quem está no mundo acadêmico, quem está no mundo da pesquisa, a gente acaba vivenciando vários eventos e às vezes eles são longes e aí tu acaba não indo para um fator econômico e que aí a questão virtual acabou possibilitando. Talvez essa questão seja uma questão que veio para ficar, a questão da virtualidade de eventos, que essa possibilidade de aquele pesquisador aqui do interior de Santa Catarina, como eu, né, aqui de Morro da Fumaça, conseguir participar de um evento semana que vem em Portugal, que se fosse, né, presencial eu não iria, mas aí eu vou participar por conta disso. Então, tem os lados muito ruins da pandemia, é claro, que afetaram a educação. A gente sabe que a gente vai ter uns 2 anos aí de ainda para recuperar esse ano perdido de 2020, mas também trouxeram qualidades. A gente discutiu isso, discutiu o avanço tecnológico que tem que entrar na sala, mas a sala de aula aí se mostrou como o ponto principal, que a gente não pode alterar. Perfeito. Inclusive, uma questão que vocês duas comentaram, né, foi a questão do virtual, de como mudou tudo, né? Tanto são, digamos que, 2 áreas, claro que são concorrentes, mas são totalmente diversas uma da outra, né? E ambas tiveram muita modificação no sentido virtual.
tão dificultoso para a área jurídica, que lida praticamente com pessoas que já têm um grau de instrução muito maior, são pessoas já mais maduras, pessoas que têm mais acesso à tecnologia, quando a gente permeia e chega até a escola, né? Que tu lida com crianças, com pessoas muito carentes, com famílias que não têm a mesma realidade, têm as mesmas condições. Então, difícil para os dois lados, dificultoso de forma diferente. E muito se comenta, inclusive, essa questão tecnológica, que a gente adiantou uma década, né? E eu acredito realmente que, se não uma década, até um pouco mais. Porque já se tinha os ensinos EAD, como a gente tinha de costume, que sofrem bastante preconceito por parte das pessoas, tanto os acadêmicos quanto o mercado de trabalho que vai contratar esses acadêmicos, porque realmente era algo novo, que talvez não estava ainda maduro para ser implantado como foi, mas agora, com a questão da pandemia, acho que melhora muito, porque os professores não são só mais professores presenciais ou EAD, são as duas coisas. Os alunos não são só mais um ou mais outro, são as duas coisas. Então, veio realmente para mudar as perspectivas. Eu acho que a questão do EAD tem muito a crescer, não só na área de graduação e especialização, mas no todo, como cursos capacitados, como a questão que comentou da pesquisa também, né? E como a gente está aqui hoje, né? Estamos aqui juntas no Morro da Fumaça no programa, que vai chegar na casa de todo mundo, que é uma coisa que, com a pandemia, o pessoal investiu um pouco mais para questões de tecnologia, de um celular um pouco melhor, uma internet um pouco melhor para ter acesso, para estar bem informado, e como passatempo, né? Não podia sair de casa, então investir em alguma coisa, ou uma televisão nova, um celular novo, uma internet melhor. O pessoal hoje está mais bem informado através de redes sociais. Então, bom, a gente vai fazer a nossa retrospectiva 2021. Nós temos elencados aqui alguns acontecimentos, a Laís nos trouxe, né? Obviamente que a advogada do grupo tinha que trazer tudo escrito, 5 detalhado. páginas, né? Então, eu vou fazer ela bimestral, para termos 6 tópicos aqui para a conversa. Eu vou citar os casos, então, que a Laís trouxe, os fatos que a Laís nos trouxe, para ouvir primeiro um comentário dela, que trouxe a questão, e depois da Tati um comentário, o que isso vai afetar historicamente. É aquele meme, né? Como que eu vou explicar isso para os meus alunos depois? Então, eu vou citar aqui os fatos. A Laís faz um breve comentário no geral sobre eles, mais uma questão política e jurídica, talvez, né, uma visão desses dois âmbitos. E a Tati depois dá a visão histórica dos fatos, o que impactou, o que pode impactar, o que pode fazer de mudanças, de forma sucinta, para a gente conseguir comentar todos os casos. E, sobrando tempo, a gente volta, e alguns que quiserem dar uma prioridade um pouco maior, e vemos como é que fica. É só mesmo para lembrar, né? Porque foi um ano cheio de coisas, né? Poucos eventos festivos e muitos eventos quase catastróficos, né? Vamos começar por janeiro, então, né? Começa como todo ano de janeiro, pelo menos a cada 2 anos, né? A posse dos prefeitos e vereadores nas cidades, que nós temos as eleições municipais a cada 4 anos, e no âmbito executivo, legislativo municipal, então, tivemos agora no ano de 2021, né? A eleição ela foi diferente em todos os aspectos, isso a Laís vai poder comentar um pouco melhor. A primeira vacinação por Covid no país, né? Depois tu comenta sobre quem foi a primeira pessoa vacinada, o que isso representou no país, no Brasil que a gente vive, e que muitos de nós têm a noção do Brasil que a gente vive e muitos não têm, né? Então, citar esse caso acho bem importante para a gente poder chegar a alguns pontos depois também. Então, avançamos com o calendário da vacinação, que seguiu de aí em diante. Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado, Arthur Lira é eleito presidente da Câmara Federal dos Deputados, e tivemos o cancelamento do Carnaval, que, diga-se de passagem, talvez seja o evento festivo mais forte que nós temos hoje no país, né? Então, diante desses fatos, Laís, quais são os seus comentários? Então, janeiro e fevereiro chegou assim para estremecer, né? A gente veio de uma eleição em meio à pandemia, no auge da pandemia, né, comícios acontecendo sem autorização, porque haviam decretos baixados proibindo a aglomeração, né? Então, foi uma eleição totalmente diferente por conta disso, né? A projeção de uma eleição totalmente biométrica caiu por terra, por conta dessa questão do contato, evitar contato, né? Uma eleição que eles pediam para levar a caneta, né? Na sessão, cada um levar a sua caneta. E a grande repercussão foi a questão dos eleitos, né? Então, foi uma eleição que elegeu vários
âmbito de Santa Catarina e âmbito nacional, né, de várias cidades do Brasil no geral, fazendo um aparato assim, né? Então foram eleições que teve grande número de mulheres eleitas, né, para cargos de prefeito, vice e vereadores. Eleições com eleição de coletivos, mandatos coletivos, foi uma das que mais se destacou, né? Mandatos coletivos também. E eleição de transexuais, né? Então, foi uma eleição também da diversidade, que eu acredito que vai entrar na história, né, Tati? Depois ela comenta isso, mas já é um ponto. Nós já começamos janeiro com esse grande destaque, né? Acho que as eleições, as posses, foi bastante diversificada, né? Em relação à Coronavac, né, a vacina, então janeiro também trouxe a esperança para esse vírus, né, que ano passado nos afastou. Então eles trouxeram um ponto de esperança, né, com a primeira vacinada, uma enfermeira negra periférica, né, foi um grande destaque para o país, de produzir a vacina, de ter ela posteriormente aprovada, né, e o país ter essa esperança acesa, né, com o calendário da vacinação, primeiramente no estado de São Paulo e depois sendo estendido para os outros estados, né? Então, eu vejo que a vacinação foi um marco muito importante do ano de 2021, porque eu lembro que quando a minha mãe, em abril, conseguiu tomar a primeira dose, a gente respirou mais tranquilo, porque é uma pessoa de idade, com doenças pré-existentes. Ela, nos primeiros meses de pandemia, ficou até 40 dias sem botar o pé na rua, não viu a luz do sol. Então, ela receber a vacina e saber que a ciência está trabalhando para nos trazer esse benefício é muito radiante, assim, nos enche muito de esperança, né? Seguimos em fevereiro, então, com certeza, carnaval cancelado. Ano que vem é uma incógnita, né? Mas é uma festa de grande repercussão nacional. O Brasil é internacionalmente conhecido pelas festas de carnaval. Então, não ter os desfiles em quantos anos, né? Não ter desfiles, não ter festa, não ter a gogô batendo em cima de carro alegórico, né? Foi uma coisa inacreditável, né? Mas algo necessário para que essa pandemia fosse controlada, né? E as eleições nas câmaras, nas duas casas, tanto Senado e na Câmara dos Deputados Federais, foi um momento político bastante significativo e pró ao presidente que está, né? Porque a gente viu uma grande eleição disputada, né? Os partidos aí ganhando força e se destacando, até trazer esses dois aí que estão lá em cima, olhando para nós e acompanhando a nossa vida e legislando aí como eles entendem. Acho que é isso, né? Primeiro bloco, né? Passei alguém? O primeiro bloco era isso. Então, Tati, de acordo com o que a Laís nos trouxe, né, os comentários dos fatos, para recapitular aqui, né? Então, eleições municipais, primeira mulher vacinada, calendário de vacinação andando, a eleição dos presidentes das casas, tanto o Senado Federal quanto a Câmara de Deputados Federais, e o carnaval cancelado. Como é que tu vai explicar isso no futuro? Vai ser complicado. Olha, então, eu acho que, acredito, né, nós historiadores, a gente tende a ter uma dificuldade de pensar assim, como é que a gente vai, né, enxergar o agora lá no futuro, que a gente precisa viver para poder escrever sobre. Mas o que a gente pode ver do cenário, assim, de janeiro e fevereiro desse ano, é que a gente realmente vinha de uma pandemia, que era tudo novidade, as pessoas foram reclusas, como a Laís falou, a gente presos em casa, sem saber o que ia acontecer.
E aí chega janeiro com aquela esperança, a primeira dose, vindo a uma mulher negra, mas em contraponto com que a primeira morte de Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica negra, né? Então, a gente não pode esquecer disso, eu acho que em nenhum momento que a gente precisa ponderar, porque senão entra naquele discurso de que a gente entrou numa democracia racial e que está tudo indo caminhando bem, e não está. As pessoas negras são as mais afetadas pela Covid, são, né, número maior que morrem. E aí logo depois disso a gente vai vendo então essa transformação da sociedade, né, a ciência ganhando espaço, e que bom, porque é um governo no qual eu, como pesquisadora, falando, né, com propriedade disso, é o que vem mais nos atacando, né? A ciência vem sendo atacada. Tenho colegas que são bolsistas do CNPq que não recebem desde agosto a bolsa deles, e isso significa uma influência na vida deles, né? A pesquisa, a gente trabalha como pesquisador, não é o bico que a gente faz, a gente se dedica 40 horas semanais à nossa pesquisa, e tu está trabalhando e tu não está recebendo, isso significa que tu vai ter que encontrar um outro trabalho, tua pesquisa não vai mais ser elaborada. Então, a Coronavac ela vem para demonstrar que o Brasil tem uma potencialidade científica muito grande, que a gente precisa falar sobre isso, a gente tem que entender que as nossas universidades federais ou particulares ou universitárias, indiferente, elas não são aquele meme, né, que elas são um bando de drogados, isso não existe, a gente está falando de ciência de verdade, e a gente tem grandes cientistas no Brasil. Então, eu acho que desse contexto todo sobre a questão da pandemia, a velocidade em que a gente produziu uma vacina no Brasil, do qual a ciência ela não está sendo bem paga, ela não está sendo bem vista. Então, a forma da rapidez que a gente conseguiu fazer isso demonstra a capacidade dos nossos cientistas. A questão da política em si, das eleições, elas demonstram uma crescente onda, primeiramente, de corpos que eram vistos como invisíveis, ganhando espaço, ganhando voz, e isso é muito bom, mas nós não chegamos lá ainda, né? A gente tem que saber que é uma luta constante, que ao mesmo momento que a gente está colocando eles no poder, o Brasil ainda é o país que mais mata, né, pessoas LGBTs. E a questão da Câmara, dos deputados e tudo mais. Então, assim, demonstra uma crescente. Uma voz popular está surgindo, mas a gente também é uma luta constante, né? Eu acho que, sendo até um pouco marxista, mas os opostos estão em constante, né? E a gente percebe uma mudança, mas nada que a gente possa dizer assim que é tão significativo que vá mudar o rumo. Talvez seja o primeiro passo. A gente não pode desistir, porque a gente viu que quando a gente vai, a gente volta alguns passos para trás, né? Então, eu acho que isso demonstra muito isso, assim, que a gente tem uma potencialidade de luta, de voz, mas que a gente também é calado constantemente. A gente continua sendo, né? A gente tem um presidente, né, que está aí, que está nos calando. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acho que janeiro e fevereiro mostrou isso, assim, os impulsos positivos que a gente tem, mas vinham muitos negativos por detrás, assim, também, né? Perfeito. Temos as duas visões do primeiro bimestre, né? Fazer um comentário só aqui, foi bastante comentada a questão da vacina, foi um marco realmente no início da vacinação, e a Tati comentou muito bem agora a eficiência que nós tivemos na área da pesquisa para o desenvolvimento de vacinas, para a localização de variantes, para a identificação de novas variantes, de possíveis medicamentos que poderiam amenizar os sintomas, de possíveis tratamentos que poderiam ser feitos dentro dos hospitais, de que toda a sistemática do hospital mudou, isso foi feito realmente por cientistas, né? Porque não existem pesquisadores só na área de história, existem pesquisadores de todas as áreas, né? Então, lembrar que uma coisa que a gente vai precisar entender para a votação nacional que vem no ano que vem é alguém que realmente defenda a indústria nacional. Porque nós temos pesquisadores, nós temos um povo que é aguerrido, que trabalha, e não temos indústrias nacionais fortes. Nós estamos perdendo, o Brasil vem se desindustrializando desde a década de 80, nós temos 40 anos de queda na área da indústria, e isso é uma coisa inaceitável, né? Somos um país pujante, nós temos a matéria-prima, temos a capacidade intelectual e não temos a capacidade tecnológica. Isso se desenvolve através do quê? Através de estatais fortes e realmente fomentadas e mantidas pelo Estado, né? De nada adianta que eu mantenha os estudantes na pesquisa depois que eu exporte cérebros para fora do país. Eles precisam ficar aqui, produzir e retornar o investimento que foi feito. Mas que pesquisador que vai ficar num país que não tem uma indústria para que possa estar em andamento, que não tem um centro de pesquisa que seja levado a sério, né? Então, a gente pensar muito nisso, em todos os nossos votos, tanto legislativo quanto nacional no que vem,
Porque de nada adianta a gente votar em um presidente que vai trazer o máximo de recursos e que na hora de alocar esses profissionais não vai ter uma indústria forte para poder manter esse pessoal dentro do país, né? Então, um adendo só à questão da vacinação. Nós temos 2 passos, precisamos de um, né? Que é materializar tudo aquilo que é feito dentro do campo da pesquisa, que é um segundo passo muito importante e que se nós tivéssemos, talvez, uma indústria farmacêutica forte dentro do Brasil e capacidade de fabricação de vacina, nós teríamos evitado muitas mortes, né? E isso a gente não pode incumbir só o governo atual, nós temos que incumbir os últimos 40 anos de Brasil, que aí estiveram todos os campos presentes, tivemos muitos avanços na questão social, mas eu acho que pecou muito essa questão industrial, que hoje nós temos esse desemprego exorbitante, apesar da péssima administração federal e da pandemia que veio para agravar isso, mas os investimentos anteriores que não foram feitos da forma adequada, né? Estamos dependentes do estrangeiro, estamos exportando para o estrangeiro o básico, importando tecnologia e castigando assim nossos pesquisadores, porque eles deveriam estar empregados, sendo bem remunerados, sendo considerados, como a Tatiane bem colocou, né? Vamos partir, então, para o segundo bimestre de 2021, março e abril. Queiroga é o novo ministro da Saúde. O STF, então, o Edson Fachin anulou as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Lava Jato e torna, então, o presidente elegível. O que sabemos, vocês vão comentar, que fez o Bolsonaro começar a trabalhar um pouco, né? Passou a agenda diária de 1h30 para 3 horas, né? Dobrou o trabalho. O STF, então, decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro agiu parcialmente ao condenar Lula na Lava Jato, que é uma coisa que nós sabemos. Hoje, menos de um ano depois, 9 meses depois, Sérgio Moro se coloca como candidato, que é algo que nós, que acompanhamos política, já esperávamos, né? Desde muito tempo atrás. A cúpula do clima, o discurso do Bolsonaro na cúpula do clima. O Senado instalou a CPI da Covid para averiguar os gastos e omissões do governo federal durante a pandemia. Então, para quem achou que janeiro e fevereiro foi conturbado, março e abril veio para mostrar que o Brasil não precisa de carnaval para se remexer, né? Laís, vamos lá. Por aí, né? Eu acho que março e abril foram bastante impactantes nesse cenário político, né? No cenário jurídico também, porque é um processo tão longo que foi a Lava Jato e ter esse desfecho, né? Que já trazendo de lá, emendamos essa semana que vai ser declaradas as prescrições em relação às ações, né? Então, o impacto foi bastante grande, né? Todo o aparato que foi colocado para as investigações, né? Trâmite processual, julgamento, prisão do ex-presidente, né? A imagem do Brasil com tudo isso de corrupção, né? No exterior, não só interno, mas no exterior, para agora ter essa anulação, então, é um impacto bastante grande, né? Nas duas ações, tanto na anulação da condenação do Lula, quanto na decretação de imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né? Hoje, pré-candidato, né, à presidência, e ex-ministro do governo Bolsonaro, ministro da Justiça do governo Bolsonaro, né? Então, foi uma questão jurídica que pesou bastante para a imagem do Brasil em si, no âmbito político, né? Queiroga, como foi declarado, embutido no cargo de ministro definitivo, né? Ele vinha ocupando de forma sazonal e embutido, né? O ministro Queiroga, que vem com as suas declarações absurdas, né? E que revoltantes, trazem revoltas, né? Que deixou muita gente desamparada, o excesso de falta de medicação e que gerou, de fato, a instauração da CPI, né? Então, a falta da transparência do que eram aplicados recursos, de como eram feitas compras, né? Todas as falcatruas que estavam por trás aí dos trâmites, né, no governo federal, foi discutido durante a instalação da CPI da Covid, né? E faltou algum tópico?
Não, basicamente É eu acho que era isso, isso. né? A questão judiciária é a questão da CPI mesmo. E o discurso do Bolsonaro na cúpula do Ah, clima, na cúpula né? do clima, que é a tua área ambiental, né? Então, a gente, né, cada discurso dele a gente quase vai ter um mini infarto, né? Mas não seria diferente omitir os dados quanto às queimadas na Amazônia, né? Quanto ao desmatamento, poluição, tudo isso ele vive num mundo utópico, né? Porque ele omitiu todas as informações do que é hoje, do que vem sofrendo o Brasil na área ambiental, né? Que precisa ser olhado com olhos emergenciais. Tatiane, tua visão sobre esses fatos, a questão da anulação, da elegibilidade novamente do Lula, a questão da parcialidade do Sérgio Moro, Bolsonaro discursando sobre o meio ambiente na cúpula do clima, com teletromper, mas mesmo assim falando, né, coisas que a gente nem imagina como é que alguém conseguiu escrever, né? E a abertura da CPI, eu acho que a CPI ela vai se arrastar ainda, os resquícios por muito tempo, né? Como que tu vê isso da questão histórica, processo histórico disso? Então, ali eu acho que, para não ficar muito repetitivo, porque a Laís falou tão bem tudo, mas pensando no atual governo e o quanto ele se amarra a mentiras, assim, né? Então, é muito engraçado a gente ver a Lava Jato sendo impugnada ali, caindo, enquanto o nosso presidente está fazendo um discurso extremamente mentiroso fora, ou a gente está entrando numa CPI da Covid para falar sobre recursos, né? Mostra muito a falta de inteligência do país, né, na questão da pandemia, que ela negou, né? Ela veio com protocolos diferentes do mundial. O mundo estava com protocolos, a gente estava com outros protocolos, né? De saúde, de cuidados. Aí demonstra, eu acho que isso é só para amarrar ainda mais com a questão que a gente tinha falado antes, da ciência, né? O quanto ele desacredita da ciência e não nos leva a sério, né? Então, não leva, às vezes parece pensando nesse discurso, quanto ele não leva a sério a ideia da presidência, né? Parece que a gente está falando de alguém comum do dia a dia, e não do nosso presidente, quando a gente pensa em tudo isso. A questão do Lula, do ex-presidente, ele realmente vai mudar com a estrutura política histórica, né? Depois que ele vai se tornar de novo, né, elegível, a gente vai ter outros discursos, a gente vai ver uma crescente, né, da oposição. A gente vê a separação da esquerda também, a gente não pode negar isso, a esquerda se divide em vários polos, né, que a diferença, eu acho que na história política do Brasil é exatamente essa. A esquerda ela não consegue chegar a um bom senso, a um conceito único, a gente se divide em vários momentos, e a direita já não. A direita vai lá, vai eleger um líder e vai votar todo mundo nele, assim. Então, agora o Moro entrando para a eleição de 2022, talvez a gente consiga aí ver um deslumbre, uma quebra, né, um desmonte da direita. Mas, como eu disse, historiador não pode prever futuro, a gente vive só com o que acontece, então a gente pode falar. E essas questões, assim, então a gente vê assim que vai sendo construída desde 2014, né, discursos de queda que vai levar ao impeachment, que leva à prisão, que leva a ideia de um novo comunismo, né, que as pessoas acabam sempre retornando a isso, né, é o comunismo que vai, e que a gente sabe que não existe, a gente sabe que não tem perna para chegar, que não existe comunismo no Brasil, mas esses retornos, essas falas, e isso é muito ligado a isso, essa incapacidade que a gente dá à educação, a discurso, né, a ler só texto de Facebook, não prestar atenção em aula, como professora de história, e eu vou aproveitar. Mas é isso, que a gente acaba se apegando a conceitos que não existem, né? E aí a gente vai realmente colocar no poder, seria o maior poder do nosso Estado, uma pessoa que está aí, despreparada, num discurso falido, né? Está sempre... E é aquela coisa que a nossa mãe nos ensina, quando a gente não tem muito o que falar, a gente fala besteira. Eu acho que ele vem fazendo muito isso, assim, ele, sem muito conteúdo, ele vem falando muita besteira. Então, e acho que nesse sentido desses 2 meses mostrou que não está fácil ser brasileiro, não está fácil viver aqui. Acho que a gente é guerreiro, a gente está na luta, né? É mais ou menos por aí, até fazendo um adendo do comentário que a Laís citou muito no começo, né? A questão da Lava Jato foi um processo que levou anos, que custou muito para o Estado brasileiro.
virou toda a atenção do judiciário para esse único fato, muita coisa acabou ficando para trás, muita coisa importante, inclusive não foi dada a devida atenção, né, devido a correr o processo. E hoje o resultado que a gente vê desse processo todo é que o juiz que liderou a corrida, então, foi imparcial. O principal condenado, que foi o trunfo na época, ex-presidente Lula, né, volta a ser elegível, volta para o pleito eleitoral, e milhões de empregos perdidos por milhares de empresas falidas, porque quem mais foi prejudicado nesse processo todo foi a indústria, né, que ela já vinha capenga, ela já vinha falida. E aí eu acho que vale citar aqui, para as pessoas que talvez não tenham acompanhado, ou realmente as pessoas acabam esquecendo, a trajetória, então, do candidato, hoje, do segundo nome do campo da direita, hoje no Brasil, Sérgio Moro, né? De juiz, ele passa a ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, cujo só se elegeu porque o ex-presidente Lula não estava no pleito eleitoral. A gente sabe que se tivesse, teria sido diferente. Eu concordando, não, apesar de que para mim nenhum dos dois serve, mas também não estaria. A gente tem a questão de que de ministro ele passa, então, a traidor do Bolsonaro, ele vai trabalhar com um cargo de alta responsabilidade, de alto salário para uma das empresas que ele mesmo julgou durante o processo da Lava Jato, e hoje ele retorna para o Brasil com um salário de R$22 mil, pago pelo Podemos, partido ao qual ele nunca fez parte, nunca deu nenhuma contribuição, para se colocar como pré-candidato à presidência em 2022. E junto com ele vem acompanhado, então, o Dallagnol, né, que foi o desembargador da época, que teve as mensagens, então, vazadas pelo The Intercept, de combinação, a Laís pode falar melhor do que isso, né, de combinação de sentença. Então, a gente vê um teatro que vem acontecendo no Brasil, já, isso há mais de 5 anos, tanto que vai prescrever agora a questão dos processos, que é uma coisa que, assim, às vezes chega a abismar o povo brasileiro não ter acompanhado, foi tão televisionado, foi tão colocado em redes sociais. Será que é tão difícil o pessoal perceber que a política ela tem muitas combinações, ela é muito o passo que eu vou dar hoje, eu vou utilizar daqui a 5 anos, mas tu não vai lembrar, então eu vim com outro discurso. Então, realmente foram 2 meses que agitaram o Brasil. Eu, como trabalho na área de comércio exterior, digo que agitou o mercado internacional, porque o Brasil é hoje um dos principais fornecedores, seja de produto industrializado ou não, de grandes potências no mundo. O Brasil é um dos principais clientes também de várias potências industriais no mundo. Então, foram fatos que aconteceram, que mexeram também com o mercado internacional, com bolsa de valores. Foi aí que começou a degringolar a questão do valor do nosso real frente ao dólar, que é a principal moeda internacionalizada hoje, né? Então, nós tivemos realmente câmbios drásticos na economia nessa época, porque tudo que é política mexe com a questão econômica, né? E talvez é isso que eu acho que está faltando o povo começar a entender, que ele tem realmente que saber a opção dele, a escolha dele no âmbito político, porque mexe com a economia e, como já diria, né, pão é trigo e trigo é dólar, né? Então, o pessoal tem que começar a se atentar um pouco mais a isso. Mas eu acredito que essa falta de memória, talvez, seja muito ligada a isso também, né? Qual é o meio que está sendo acessado? Por onde é que está vindo essa notícia? E quais são a forma com que eu tenho esse acesso? A Laís pode explicar melhor, mas as formas de falar da advocacia, ela não é acessível para o povo. Ele não fala daquela forma, ele não vai entender daquela forma. Então, não adianta a gente falar de processos e tudo mais de uma forma toda bonitinha, que é falado lá dentro, se vai chegar aqui fora dessa forma e as pessoas não vão entenderem. E aí isso vai fazer com que ela não entenda o que está acontecendo no contexto dela. Ela não vai ligar o preço do pão, né, francês à corrupção que está acontecendo lá em cima. Porque o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Quais são os sistemas? E eu acho que é muito importante isso, porque faz uns 15 dias a gente na aula de sociologia estudando sobre o Estado brasileiro, eles aprenderam que é um jogo de poder, que o presidente não vai presidir sozinho, ele vai precisar fazer. E por onde é que é acordo? É acordo de cargo, é acordo disso, é acordo daquilo. Então, nosso sistema, eu sou a favor de uma reforma política no Brasil. Por conta disso, nosso sistema ele já é feito para dar errado, ele já é feito para ser corrupto, né? Então, mas se a gente não falar disso de uma forma prática e simples, né, o conceito ele vai se perder e a pessoa não vai lembrar disso. Vai ser muito ligado à Revolução dos Bichos, lá, quando o burro diz que ele vive muito tempo e ele é o único que lembra o que era viver com os homens e depois viver com os porcos no poder. Então, é essa questão, assim, como é que está chegando isso para o público também? Como é que a gente está explicando isso para eles, né?
Acho que é isso que a gente precisa mudar também, deixar mais acessível essa fala, né? É isso aí, a questão da linguagem, né? É aquilo que 2018 já veio para mostrar, né? A linguagem simples utilizada pelo campo da direita, o Brasil conseguiu eleger um presidente sem ter projeto, sem ter conteúdo, sem ter programa, sem ter absolutamente nada, né? Então, mudar, e talvez por isso que o ex-presidente Lula ele ainda seja hoje o primeiro nas pesquisas e seja a opção da maioria dos brasileiros, porque ele fala uma linguagem fácil, ele fala de uma forma que ele consiga se comunicar com o povo, né? Então, não é que nós não temos bons nomes, que nós não temos boas perspectivas, é que está faltando esse contato com o povo e entender que o Brasil talvez nunca tenha deixado de ser um país subdesenvolvido, né? Estamos no G20, mas estamos no G20 para quem? Estamos no G20 para meia dúzia de brasileiros que estão com 53% do PIB, ou estamos desenvolvidos para o restante dos brasileiros que sustentam esse país na base do trabalho, né? Então, é um questionamento que a gente tem que se fazer, né? Vou partir, então, para... Vamos de 3 em 3 meses, né? Que a gente não vai ter que se alongar muito, o tempo está passando. E só para constar, né? Não falando de juridiquês, mas eu acho que o Lula vai ficar com o triplex. Pode ser. Pode ser que fique. E aí vamos ver se ele vai assumir que é dele ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Maio. Paulo Gustavo falece por Covid. Temos aí o falecimento de um ícone do humor e da parte cenográfica, então, do Brasil, né? A Conmebol anuncia que o Brasil vai ser sede da Copa América. CPI da Covid abre suspeita com a compra de vacina indiana. Ricardo Salles deixa o Ministério do Meio Ambiente. Brasil é citado na ONU por risco de genocídio indígena. Olimpíadas de Tóquio. Brasil é 12º colocado como melhor desempenho, né? Foi tá aqui destacado como Olimpíada da Diversidade, né? A Rebeca Andrade, então, foi a primeira mulher com 2 medalhas. E tivemos a Raíssa Leal, né, de apenas 13 anos também, campeã nas Olimpíadas da categoria de skate. O Bolsonaro é internado com obstrução intestinal, uma vez mais, né? A pandemia agrava a fome no mundo. Temos um panorama, então, depois de um pouco mais de um ano, já no mês de julho, né? Como que isso agravou a questão da fome no mundo todo, não só no Brasil. DJ Ives é preso, indiciado por violência contra a mulher. Então, são vários episódios. Peço que a Laís comente aquilo que ela quiser destacar melhor, porque foram várias coisas, né? A Tati pode destacar algo diferente, ou a mesma coisa de uma outra perspectiva. Deixo livre para vocês aí. Então, primeiro falando um pouco sobre a CPI, né? Então, foi o que mais teve auge de trabalho, assim, né? Destacou, foi bastante falado, foi essa tentativa de compra de uma vacina que nunca existiu. E, novamente, a gente traz a nossa ciência, porque nós tínhamos uma produção de casa com os nossos cientistas e não foram valorizados. Mas agora uma vacina que nunca existiu foi tentado comprar pelo governo federal, né? Então, é algo que não dá de entender, né? Porque chegou a esse nível, né? Mas acredito que lá em outubro, setembro, quando finaliza a CPI, né, a gente pode falar mais um pouco sobre isso. Né? Questão do meio ambiente, novamente, sai Salles, entra Joaquim, que até agora não consigo entender, que é a área da Priscila, né? Ela pode falar com mais propriedade, mas eu não consigo entender o que eles estão fazendo até agora ali. Né? A Amazônia está queimando, os rios estão secando, né? Os temporais de deserto estão acontecendo em pleno Planalto Central e não está sendo feito nada. Essa é a visão que a gente veja em relação ao nosso meio ambiente. Né? Genocídio. A ONU, risco de genocídio de indígenas. Né? Então, os nossos povos originários sofrendo, né, por conta desse governo que não dá nenhuma assistência, dos governos que passam e não dão nenhuma assistência para os povos originários daqui, os verdadeiros donos do Brasil. Né? Conmebol,
traz a Copa América, que também, Priscila, a gente não precisa contar o resultado, né? Mas, enfim, a Conmebol traz a Copa América para o Brasil, em auge de vacinas trancadas, no auge da CPI, né? Queriam botar público nos estádios, né, sem um protocolo de vacina. Todo dia o índice de pessoas morrendo. Paulo Gustavo foi mas quantos amigos foram perdidos, né? Quantos amores, quantas vidas foram perdidas, né, nesse Brasil durante esse tempo. E quantas histórias, né, deixadas de contar por conta de todo esse cenário que o Brasil estava passando, né? Mas, enfim, veio, a Copa América veio, né? O Brasil perdeu para a Argentina, eu tive que assistir com a minha amiga argentina, mas tudo bem. Também teve grandes momentos com a Olimpíadas e também com a Paralimpíada, né? Então, a gente viu esportes que nunca tiveram acesso chegando, né, às Olimpíadas, se destacando, chegando à semifinal e ganhando medalhas, trazendo medalha para o Brasil, que muito nos orgulhou também. E acho que é isso. Posso já... Vai, Tati, continua aí. Não, eu acho que desses indicativos que a gente trouxe, a gente pode, né, destacar a questão indígena, né, é algo terrível e algo eles estão suplicando por ajuda, né? E a gente continua fingindo a inexistência desses povos que são originários, que quer dizer que, né, são de origem daqui, são os povos que estavam aqui. E aí liga muito com a questão do Ministério do Meio Ambiente, porque ele não está atuante, porque ele não quer ser atuante, né? Se a gente está vendo o genocídio indígena e falando da mudança do Ministério e só uma piora, é porque realmente a gente não quer. A gente não quer atuar, a gente quer fingir que a gente tem... Isso já vai lá para 2020, quando eles quiseram alocar, né, o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério do Agronegócio, né? Então, isso nos responde muito quem são as pessoas que estão nesse ministério no momento, né? E quais são as implicações delas, né? A questão do DJ que bateu na esposa... Eu vou voltar nessa, mas pode fazer depois. Não, eu acho que é o indicativo da discussão sobre a violência doméstica, porque ela só aumentou durante a pandemia. Né, essas mulheres não tinham para onde ir, estavam presas em casas com seus agressores, então a gente tem um número cada vez maior da questão da violência, e lembrar que ela não é só física, ela é psicológica, né? Ela é financeira. A física é a última, né? Para chegar no físico é porque já tem passado todas as violências, né? No âmbito do judiciário foi aumento de divórcios, foram aumentos de processo de guarda, processos de alimentos, né? Foi latente, assim, né? E a questão da violência mesmo, os índices, eles demonstram, né? Os gráficos da pandemia, junto com a fome, né? Vem a fome, vem a violência, tudo aumentou. A falta de um suporte, né, do Estado, que é um fundamento constitucional, para resguardar, né, a população, principalmente mais carente, mais periférica, né? E eu acho que, aí só para a gente pôr fim e continuar, mas a morte do Paulo Gustavo mostra também a morte da arte no Brasil, né? A gente vem de um governo que vem atacando e aí voltando para os ataques, ataque à arte, né? Desde que ele já se elege com discursos contra a nossa arte, né? E o Gustavo era potência, né? Demonstrava o nosso cinema, nossa potência de arte, né? E a morte dele, claro que aí por Covid também, para mostrar o quanto o nosso governo nega a pandemia, nega os recursos e nega, ele vem negando, né? Nega a educação, nega a comida e nega a arte. Então, a gente vem de um processo de desmonte, né? Porque a gente fala muito sobre esse desmonte na área do trabalho, em 2019 eram 29 milhões de brasileiros fora do trabalho, fora da área do trabalho, e desistindo de tentar trabalhos.
Mas a gente tem que pensar também que vem todo por trás, né? Então, são pessoas ligadas que ele precisa ter o trabalho, mas ele precisa ter o descanso, e o descanso vem de onde, né? A gente vai sempre, né, trazer de fora isso, né? A nossa indústria é muito potente, a nossa indústria da arte. E a morte do Paulo é, eu acho que um grito de socorro para isso também, né? O que a gente tem feito com os nossos artistas, né? Prova disso essa semana também, já antecipando e aproveitando o gancho, mais um filme, né, foi barrado para ter estreia, assim como teve Marighella, teve agora um outro filme do Wagner, me falha a memória do nome, que é a prova dessa negação do meio artístico. Da classe artística, né? E o próprio ministro, né, que está lá, né, hoje representando, e os demais que passaram, né. Fazer alguns adendos nos comentários, então, que a gente está quase chegando no tempo final, mas a questão ambiental, que a Laís já citou algumas vezes, né, que é a minha área, realmente a minha área de formação, é a minha área de formação que eu acabei trocando profissionalmente por uma outra área, porque realmente ser ambientalista no Brasil não é fácil. E não é ser o ambientalista o eco-chato, como muitos gostam de dizer, né, mas ser ambientalista realmente de que quer as coisas corretas, que sabe que é necessário que haja desenvolvimento, mas que sabe da necessidade que ele seja sustentável. Então, esse discurso, por uma parte dos brasileiros, e que o governo faz hoje, por que eu tenho que preservar se ninguém preservou e agora eu tenho que me desenvolver? Desenvolver o quê? Em primeiro lugar, querem desmatar a qualquer custo e para nada, porque não estão desmatando para desenvolver nada, estão desmatando por desmatar é para beneficiar uma meia dúzia de grileiros que vai se beneficiar financeiramente com isso. Então, não está na hora de alguém que assume o Brasil adiante levar realmente a sério o que a gente tem aqui dentro, que é a preservação da Amazônia que a gente tem, e fazer com que isso traga recursos de fora, que os países realmente tenham que investir dentro do Brasil para compensar tudo aquilo que foi atropelado lá atrás. É claro que a gente não precisa ser o jardim dos países europeus ou dos Estados Unidos, que enquanto eles desmataram, se desenvolveram, o Brasil ficou, e hoje o Brasil realmente precisa, de alguma forma, se desenvolver mais, né? Poderemos estar utilizando isso a benefício. Em contrapartida, a gente está usando isso como deixando o Brasil numa imagem negativa lá fora e que está realmente fazendo com que investidores saiam de dentro do país, né? Então, a questão ambiental, para mim, ela é catastrófica. O Ricardo Salles foi, sem dúvida, o pior ministro do meio ambiente que a gente teve. Nenhuma política pública voltada para o meio ambiente foi colocada, nem na questão de preservação, nem na questão processual, administrativa, de como lidar com os processos ambientais, que são, sim, uma catástrofe no Brasil. Eles demoram muito tempo, eles punem quem tem menos condição, eles aliviam com quem pode preservar um pouco mais, eles castigam a agricultura familiar, eles facilitam para o agronegócio. Então, a questão ambiental no Brasil é totalmente invertida, né? E a gente teve um ministro, então, e agora temos outro que realmente a gente nem ouve falar, né? Porque o Ricardo Salles a gente ouvia por quê? Porque além de ser um ministro ruim, ele era um ministro no estilo Bolsonaro, né? Que quando não se tem muita coisa boa para falar, como tua mãe comentou, né? Se fala besteira. E esse de agora ele é mais contido, porém também não vemos nenhuma mudança significativa, que é algo que alguém que ocupa um cargo de ministério deveria ao menos deixar o seu nome de alguma forma, que é o que a gente vê que não está acontecendo, né? E para finalizar essa parte, então, a Copa América, né? Óbvio, a Argentina ganhou o jogo, como estávamos ainda na questão da vacina, a primeira vacina, não tem segunda, né? Assistimos em 4, 5 pessoas dentro de casa. Com certeza eu era a única torcendo para a Argentina, né? Para quem está me conhecendo hoje, eu sou argentina. E é muito bom estar uniformizada e comemorar o título da Copa América dentro do Brasil com amigos brasileiros, né? Então vamos citar esse fato como um dos mais importantes de 2021. Do ano, é isso aí, do ano. Vamos seguir então a retrospectiva, né? Iniciamos em agosto. Saída das tropas dos Estados Unidos, de Cabul e do Afeganistão. Tivemos os Jogos Paralímpicos. Bolsonaro envia ao Senado o impeachment do Alexandre de Moraes. Privatização dos Correios é aprovada na Câmara. Vou fazer um adendo bem legal da privatização dos Correios no final. CPI do Covid, a Prevent Senior, né, que podemos citar aqui, então, o nosso empresário catarinense Luciano Hang, né, que chegou a falsificar o atestado de óbito da mãe para defender uma empresa que distribuía kit preventivo, né, kit Covid. O discurso de Bolsonaro na ONU, que incluiu, então, o kit Covid, fez a defesa, mais uma vez, né, em setembro de 2021, nós estávamos com 1 ano e meio de pandemia e Bolsonaro na ONU defendendo o kit Covid.
Manifestações do 7 de setembro, né? O presidente incentivou civis a invadir o STF, já sabemos onde isso foi parar. O Fux dá um discurso sobre a questão da democracia, né? Foi um discurso que eu acho que tocou a todos nós, independente do âmbito aí, né? Fez um discurso muito sobre as ações do dia 7 de setembro, trouxe de uma forma histórica alguns atos que fizeram chegar até o 7 de setembro e o que isso pode repercutir depois, né? O Fux, além de jurista, ele deu uma historiadora aqui também, né? Colega da Tati. Outubro, CPI, a pandemia foi concluída, então, CPI da pandemia concluída em outubro, e a cúpula do G20, né? Que tivemos em Glasgow, na Escócia, a COP26. Então, nós continuamos aí com eventos na área ambiental, com eventos na área jurídica, com eventos na área esportiva. E eu acho que uma coisa que marcou bastante foi o 7 de setembro, então, que é declamado como o Dia da Independência do Brasil, que até onde eu tenho minhas dúvidas de que ela realmente aconteceu, né? Porque não somos independentes, isso é um fato, pelo menos na maioria dos brasileiros. E o que tens a comentar sobre esses acontecimentos, então, Laís? Meu Deus, é tanta coisa, parece que a gente vive uma distopia. Mas tá. Não, isso só em 3 meses. Olha quanta coisa. Né, para a Olimpíadas, eu já comentei um pouco, foi os Jogos da Diversidade, o Brasil teve grandes destaques, né? Acho que foi um ponto bom, né? A COP26 e o G20, que falou sobre o clima, fez as projeções, né? Foi mais um momento vergonhoso passado em relação ao Brasil e o nada que ele está fazendo na área ambiental, que a Priscila muito bem já colocou. E um destaque em relação a isso foi que o ministro não pôde vir embora, o ministro da Saúde, né, não pôde vir embora porque contraiu a Covid. Né? Então, foi um acontecimento quase surreal, mas irônico, né? Enfim, que passou. Primo, presta o roteiro para mim passar os olhos em tudo que foi. A gente passou. Então, discurso do Bolsonaro na ONU e a questão da CPI, né? Foi bem auge da CPI. Então, questão da Prevent Senior, né? A tentativa da ozonioterapia, kit Covid preventivo, algo que, novamente, a gente traz ciência. A ciência discorda, a Organização Mundial da Saúde, todos os países do mundo. E vai o nosso presidente na Conferência Nacional da ONU Mundial da ONU e fala sobre o kit Covid, defende a aplicação do kit Covid e todas as outras coisas a mais que ele cria de um Brasil surreal, que aumentou empregos, que não tem desmatamento, que está controlado o desmatamento na Amazônia, né, que as pessoas não estão passando fome, sendo que os indicadores internos é totalmente diferente. A gente viu pessoas atrás dos caminhões de lixo para buscar ossos, porque eles estavam passando fome. Né? São pessoas que já estão meses, anos, os desalentados, em busca de um trabalho que não existe. E o discurso dele é totalmente falacioso, né? É um mundo surreal, um mundo que só existe na cabeça dele, né? E papel aceita tudo, né? As tropas, né, dos Estados Unidos, que enfim decidem encerrar a guerra mais longa, né, que já existiu, e o que a gente pôde ver com aquilo ali o quanto o machismo impera. Né? O machismo imperou, as mulheres são proibidas de saírem à rua, de estudar. Né? Outro dia ainda estava lendo uma reportagem de juízas que vieram para o Brasil, refugiadas, né? Que saíram, porque justamente elas tinham julgado pessoas do Talibã, envolvidas com o Talibã. Então, elas tiveram que sair fugidas e estão no Brasil aqui, escondidas, para garantir a vida. Porque eles já eram ameaças, teve atentados, outras que não conseguiram. Então, a gente viu com a saída dessas tropas
as mulheres, um genocídio feminino de direitos, né, de corpos, de tudo, do mínimo de existência, né? As mulheres proibidas de tudo, né? E é muito triste aquelas cenas do aeroporto, as pessoas tentando se salvar daquilo ali, né, dessa invasão que vinha acontecendo, né? E dia 7 de setembro, né, quando o Bolsonaro ficou doente ali uns meses antes, as pessoas achavam que poderia ser uma forma de livrar-se dele do poder, mas ainda não foi. O homem é duro na queda, né? Mas o 7 de setembro foi uma vergonha para quem saiu às ruas cantando o hino nacional, usou a nossa bandeira, usou as cores do nosso país para exaltar e pedir o encerramento da justiça, o encerramento da democracia. Eles não entendem nada. Quem foi às ruas para fazer esse tipo não entende nada do que é democracia. Não entende nada qual é o papel da justiça, qual é o porquê a gente consegue falar aqui livremente e não levar um tiro na cara. Eles não entendem isso, né? Então, eu vejo os atos do dia 7 de setembro pró-governo que foram muito deprimentes, foi uma decadência, né? Foram muito mal vistos em mundial. E eu acho que é isso, né? Dos aparatos aqui. Esqueci alguma coisa? Não, acho que no geral era isso. Eu vou pedir para a Tati focar um pouquinho mais agora. Se ela quiser falar sobre algum outro assunto, claro, fica livre, depois fazer o comentário. Mas eu vou te pedir para focar no encerramento da Laís, que foram os atos do dia 7, e não necessariamente sobre os atos do dia 7, né? Mas essa fala que a Laís fez, da liberdade que a gente tem hoje de expressar aquilo que a gente pensa, de se manifestar, de nós como mulheres podermos sair na rua sem uma burca pelo rosto, de a gente poder estar trabalhando, de a gente poder ter filhos. Temos a liberdade hoje, claro que com todo o machismo ainda que a gente tem, que ele é estrutural, né, com todo o preconceito que se tem contra as mulheres, com a jornada dupla, com tudo aquilo que a gente tem de barreiras, o que esses atos do dia 7 tu poderia trazer de talvez momentos históricos ou um acontecimento que seja um comparativo? Se isso acontecesse, por exemplo, há 100 anos atrás, isso aconteceria 100 anos atrás, em alguma época atrás? Nós tivemos recentemente, foi comentado aí no bloco anterior, a questão do telecine, né, dos filmes. Foi colocado, então, essa censura na questão da televisão brasileira do filme do Marighella, né? Eu assisti o filme recentemente, ele nos traz uma recapitulação daquilo que foi a história do início de uma tentativa de revolução no país, da época da ditadura militar, que a gente conseguiu, por fim, se livrar disso na década de 80, e do que aconteceu com as pessoas que manifestavam de alguma forma que não pensavam no mesmo sentido, né? Então, nós temos hoje aqueles mesmos que defendem a ditadura militar como regime e não como ditadura, saindo para as ruas para pedir a volta desse regime, mas, ao mesmo tempo, pedindo por liberdade de expressão, liberdade de não se vacinar, liberdade de falar o que pensa, liberdade do STF não agir, liberdade da justiça não interferir no Estado. Então, o que aconteceria com os manifestantes do dia 7 de setembro, aqueles que estavam em si ou aqueles que foram manipulados, que a gente foi a grande maioria, né? Eu quero acreditar que foi a grande maioria. O que aconteceria isso em outro momento histórico? Se tu quiser levar eles para algum momento histórico específico e fazer algumas citações, de forma bastante clara, não precisa poupar os termos, que a gente sabe como é que as coisas funcionavam, né? Para te fazer um comentário, então, sobre isso. Então, né, é complicado. Que saia justa que tu me colocou. E pensando nisso, aí vou fazer então uma construção e pegando alguns pontos da fala da Laís, que ela vai falar então da saída das tropas americanas, dessa guerra que é a guerra contemporânea, mais longa, né? Não é uma guerra da história humana, mas da contemporaneidade. E a questão do patriarcado que a gente viu, né? E aí é importante falar porque a gente acaba criando um preconceito sobre os povos islâmicos ou os povos do Oriente, e aí até entra no que tu me falou, a gente não está usando uma burca, né? A gente tem que cuidar com isso porque é uma escolha feminina de usar também. Então a gente não pode padronizar na nossa estética ocidental o padrão feminino de lá.
Mas o que acontece ali é um regime religioso, né? Então, assim, as mulheres até então elas continuavam usando o véu, continuavam seguindo os preceitos religiosos e tinham a liberdade, eram juízas, eram médicas, estavam estudando. Quando esse retorno desse povo que acredita, que leu o seu, né, o seu livro sagrado e deu a sua definição para ele, é que a gente vai ver o patriarcado ganhando força de uma forma. Mas aí eu não poderia deixar, sendo, né, historiadora, feminista, decolonial, que a gente às vezes acaba levando a nossa concepção de sociedade para as outras. Eles têm as construções deles. O que interferiu ali e que a gente pode fazer essa ligação com o nosso governo atual, essa questão religiosa, porque os ataques e o medo do povo de sair ali, quando o Talibã está voltando, é porque ele vai ter a própria estrutura religiosa dele de novo. E naquele momento ali o patriarcado é a estrutura fundante. O homem é a estrutura, né? O patriarcado vem de pátrio, né? Que vem do pai, do homem, aquele que rege. Então, e aí pensando na nossa estrutura de governo atual, em qual ele diz, né? Deus acima de todos é um Deus cristão, né? É um Deus branco, heterossexual, normativo. Então, quando a gente fala disso, quando a gente tem um governo que tem como propaganda a ideia de um Deus só, em uma sociedade tão plural como o Brasil, que a gente acabou de falar dos povos originários, que, né, têm a sua própria religiosidade, dos povos quilombolas, dos povos, né, de matrizes africanas. Então, assim, esse discurso de independência, é como tu disse, foi para poucos. Porque a minha independência de ser quem eu sou, ela tem sido regida por um governo que não é mais laico, né? Porque está lá na Constituição que a gente é laico. Mas a gente não rege dessa forma quando eu digo que Deus está acima de todos. E aí pega muito na ideia, e aí por isso que a gente pode juntar e fazer um link com a questão do Oriente, porque assim, a gente está lá julgando eles que estão passando num processo de um governo que é baseado numa religião, e aqui é nosso também. A gente não fala sobre legalização do aborto, porque a minha concepção religiosa não me permite abortar, mas eu não estou falando da tua concepção religiosa, estou falando de um Estado que é laico, que precisa pensar nisso como uma questão de saúde pública. E a questão da independência é isso, as pessoas que foram para a rua aquele dia, independente das experiências políticas que levaram elas ali, porque são diversas e a gente não pode unificar, mas a ideia é disso. Porque quando eu peço que eu quero um governo livre para governar, mas eu não quero que ele seja, a justiça possa interferir, é ditadura. Porque nenhum processo que a gente conheça democrático no mundo, nenhuma forma de governo em que o Estado faz tudo o que quer, sem ser regido por algum órgão jurídico, é uma ditadura. Então, assim, mas em 64, né, quando a gente pensa na ditadura de 64, que as pessoas, algumas usam revolução, não foi revolução. Ela não mudou a estrutura do Brasil. Uma revolução, ela teria que mudar a estrutura. Ela não mudou. Ela só condiz, né, com o que ela quis. Por isso que ela foi uma ditadura. Ela tirou direitos do povo, né? E as pessoas eram mortas. E a gente pode voltar para isso, para várias ditaduras que a gente teve ao longo da história, né? Ditaduras religiosas, né? A Idade Média é construída a partir de ditaduras religiosas, né? Vem a Contra-Reforma, que vai depois também se tornar uma outra ditadura. Então, quando esses discursos religiosos eles chegam muito perto do Estado, a gente vê um Estado que vai ganhando características religiosas e dogmas religiosos. Então, talvez a gente possa pensar por essa estratégia, assim, aquela pessoa que foi para a rua, ela acredita muito no ideal daquela pessoa, né? E a gente tem muito isso, construir heróis, né? O herói, aquele candidato, ele é né? Ele não é, ele é um ser humano, ele vai errar, ele vai ter... Só que a gente tem que entender que o nosso presidente, o nosso prefeito, o nosso vereador, ele trabalha para a gente. Não é a gente que trabalha para ele. Então, a gente botar ele lá num pedestal e dizer que ele é o santo, só vai prejudicar a nossa vida, porque a gente precisa entender que a gente contratou o cara para nos organizar, para trabalhar para a gente. A gente abriu mão da nossa liberdade para viver numa liberdade regida por um Estado. Que é o que é isso, desde que surge, né, a questão dos Estados. Então, não sei se eu acabei rodeando e não respondi diretamente a tua pergunta, porque a gente fica numa saia justa em julgar, né, as questões, mas é isso, assim, então a gente tem que cuidar com os discursos que são muito ligados a uma religião, muito ligados a uma ideia única, a uma concepção. Existem várias pessoas. Eu tenho que entender que os meus direitos, eles vão até os direitos do outro, e o direito do outro não vai deixar de o meu direito existir, né? Então, são essas concepções, assim, né, de normalidade, né? Então, o que é o normal? E o normal é construído. Eu falo isso muito para os meus alunos. Não achem que o que a gente vive hoje é algo natural do ser humano viver, é algo construído. Foi construído pela sociedade. Então, os padrões que a gente vem rompendo, volta lá para
para o número de eleições de pessoas LGBTs, a gente está rompendo com um padrão, a gente está rompendo e está tirando aquele mesmo padrão de político que estava lá. E que bom, porque a diversidade domina, né, a nossa sociedade. Então, ela tem que ser representativa, ela tem que estar lá. É isso. Perfeito. Maravilhosa, né? Teve um ponto importante que vocês não citaram, mas eu quero citar para encerrar o bloco, que aí a gente vai voltar na questão industrial. Estou batendo na questão industrial porque é através da indústria do emprego que a gente vai desenvolver esse país, né? Cada um defende a sua farinha, né, amiga? Com certeza. Privatização dos Correios, né? Foi uma pauta, foi aprovada na Câmara. Eu tenho um resumo do meu ponto de vista, obviamente, privatização dos Correios, né? Hoje ela é uma empresa estatal que detém monopólio na questão da entrega de cartas. Correspondência, ou seja, conta de energia, conta de água, carta correspondência, um boleto. Só através do correio que pode ser entregue. Mas se eu comprar um celular, eu posso botar pelo correio com uma transportadora. Por exemplo, essa semana eu comprei o celular na segunda-feira à noite, ele chegou hoje de manhã. Menos de 72 horas. Obviamente que eu optei pelos correios porque era o custo mais barato de todos eles. Talvez a transportadora me entregasse um dia antes, talvez, acredito que não, porque eu trabalho em indústria com transportadora, eu sei como é que funcionam os prazos, né? Então, qual foi o texto enviado e aprovado na Câmara dos Deputados, né? Espero que isso seja derrubado de alguma forma. Vamos privatizar os Correios para tirar da mão dos estados o custo da estatização, enfim. Vamos começar a citar, então, pelos patriotas defendendo isso, que os Estados Unidos, por exemplo, têm a questão de entregas totalmente estatizada e só o número de funcionários dos Correios dos Estados Unidos é maior do que todo o funcionalismo público brasileiro, né? Então, a gente pode citar vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Austrália, são países que mantêm estatizada a questão das entregas. E o texto que foi enviado para a Câmara dos Deputados levava hoje, nessa nossa empresa estratégica, como é que ia ficar, qual é a forma que ia ficar? Ela ia continuar sendo um monopólio, só que privado, porque eles não iam vender para 2 ou 3 empresas. Uma única empresa ia deter todo o potencial do que é os Correios. A questão das entregas ia continuar sendo subsidiada pelo Estado, porque, obviamente, como empresa privada não admite ter prejuízos. E essa seria a privatização, né? Então, estamos reclamando que o Estado está subsidiando entregas com agências dos Correios em cada cidadezinha, porque o povo que mora hoje aqui na região de Criciúma tem tudo muito fácil, né? Mas que tem que pegar 2 barcos, uma canoa e mais uma água, talvez até o joelho, para chegar na escola. Quem dirá para chegar para entregar uma correspondência é muito mais dificultoso, né? Então, para citar o que estão fazendo, que é sucatear, que é realmente criar escândalos, quer criar ineficiência pela falta de gestão das empresas estatais, fizeram com os Correios, estão fazendo com a Petrobras, fizeram com a Eletrobras, para tirar isso do âmbito do Estado, para diminuir a soberania do Brasil e para entregar isso para empresas estrangeiras. Podemos citar, então, no governo Bolsonaro, né, que é anticomunista, a CE, que era a única empresa estadual que atendia todo o Estado do Rio Grande do Sul em questão de distribuição de energia, ela foi vendida no ano de 2020, foi no final do ano passado, através do governo do Eduardo Leite, né? Outro que diz que é avesso ao governo, mas venderam a companhia para uma empresa estatal chinesa, ou seja, a energia do Rio Grande do Sul, que é um estado conservador, que não elege candidatos de esquerda, que votou majoritariamente em Bolsonaro, só não conseguiu ganhar de Santa Catarina, né? A gente supera ainda, né? Toda a energia de quem mora no Rio Grande do Sul está dependendo do Estado comunista chinês. Então, só para alertar a questão que, quando a prática, quando não é acompanhada do discurso ou vice-versa, não adianta nada ficar fazendo um discurso de que é isso, que é aquilo que eu defendo, porque a privatização do Correio, da forma que foi aprovada, é uma prova de que os parlamentares estão lá para servir alguém específico, que nesse caso é o grande capital internacional, porque querem entregar uma empresa estratégica de entregas, que inclusive é mantida nos Estados Unidos e vários outros países ainda sobre o Estado, porque é uma comunicação, inclusive, militar, é uma questão militar, é uma questão de segurança nacional, de soberania nacional. Então, só fazer esse adendo da privatização é uma coisa que me incomoda muito, né? E que é necessário, que a gente vai ver muito isso até o final do ano que vem ainda. Talvez não vejamos com tanta frequência como foi até agora, porque agora as medidas populistas elas começam a acontecer, né? Que é o tal do garantir o meu voto para a reeleição do próximo ano. Então,
Para encerrar esse bloco, nós vamos para o último, meses de novembro e dezembro. Vou pedir para vocês serem um pouco mais breves, por mais que sejam meses bastante importantes, que eu vi que a gente teve bastante participação do pessoal, que o Halley vai trazer depois, então, para a gente aqui, talvez fazer mais algum comentário. Nós já ultrapassamos o nosso horário, vamos ultrapassar bastante, né? Juntou 3 mulheres, ninguém imaginou que isso ia acabar rápido, né? Então, vamos lá. Novembro e dezembro. Tivemos o Enem, o mês da consciência negra, as eleições da OAB, a descoberta da variante Omicron, então, na África do Sul, o julgamento da Boate Kiss, declarações de Queiroga, né? Melhor perder a vida do que a liberdade, a PEC dos precatórios, o Auxílio Brasil, de R$ 400, que foi a desculpa para aprovar a PEC dos precatórios, e o passaporte vacinal está sendo tão discutido, né? Então, são temas que eu gostaria de trazê-los uma outra oportunidade para a gente comentar só sobre isso, talvez esperar encerrar o mês de dezembro e voltar a fazer isso no ano que vem, mas de forma sucinta, eu sei que é difícil, daria para a gente falar mais 3, 4 horas sobre isso, né? Mas um comentário mais rápido, então, sobre isso. Aconteceu tanta coisa, né? Então, vou pontuar bem rapidinho, assim, questão da consciência negra, né? Foi uma passagem bastante relevante. A gente ainda viu vários discursos racistas e preconceituosos, né? O Brasil ainda continua tentando o seu racismo à brasileira, né? Onde os números trazem 84% reconhece que existe racismo no Brasil, mas só 4% se declaram racista, né? A conta não fecha, né? É algo que precisa ser debatido com frequência, não só no novembro, né? Santa Catarina, até setembro, foi um dos estados que mais recebeu denúncia de injúria racial, né? Foram mais de 1.600 denúncias, né, de injúria racial. Então, prova que o nosso estado é racista, né? Precisa muita coisa ainda precisa ser feita e mudado, né? Eleições da OAB, né, participei do pleito de uma das chapas. As eleições da OAB já começaram lá no metade do ano, aproximadamente, porque era a primeira eleição que teria cotas de negros e mulheres, paridade e cotas raciais, né? Mas a realidade é que para entrar um negro, algum branco ia ter que sair. Então foi bastante difícil, né, o pleito, a constituição, né, do cenário, mas com êxito, uma primeira mulher em anos da advocacia vai assumir ano que vem, pela primeira vez, a OAB de Santa Catarina, né? São Paulo também foi um exemplo, em anos, a primeira vez que uma mulher vai ser. Então, muitos já nos orgulha essa mudança, como a Tati falou, a representatividade é necessária, é um pequeno passo, mas positivo, porque nunca aconteceu isso, né? E também, quanto à declaração do Queiroga, eu acho que não existe liberdade se não tiver vida. Como é que a pessoa não vai ter vida e vai ser livre? Eu não consegui entender esse preceito dele fundamental que ele criou da cabeça dele, né? Talvez ele seja espírita, né? Pra se entender, né? Deve ser, né? Tá esperando a liberdade no outro plano. Né? A gente ri, mas é sério e é preocupante, porque a outra variante está aí, né? A gente já viu novamente a ciência entrando com tudo, com as garras e fazendo acontecer, né? Mas num país que acredita que o passaporte vacinal não deve ser pedido nos grandes aeroportos em nenhum lugar, né? Onde o próprio presidente decidiu não se vacinar, né? A ciência vai continuar sofrendo esses ataques, vai continuar sofrendo o que vem acontecendo, né? O julgamento da Boate Kiss ainda está acontecendo, né? Amanhã entra no 10º dia. Então, foi das maiores tragédias, né, de fogo que teve, né, conhecida no país. Então, tá acontecendo, passando ao vivo no YouTube do TJ do Rio Grande do Sul.
né? Então, quem tem curiosidade de conhecer como funciona um julgamento, como, né, funciona essa parte de estrutura do judiciário, né, tá passando todos os dias, né? Amanhã tem. Acredito que eles ainda estejam trabalhando ou finalizando, né? Mas esse dia, então, está entrando no 10º dia. É um acontecimento que marcou, né, o ano de 2013. E acho que é isso, né? Os tópicos principais. Aí a gente pode voltar, quem sabe, numa outra oportunidade para falar mais um pouco aí. Não sei se eu esqueci de alguma coisa relevante, daí a gente veja no final. Eu acho que eu vou pular, faltou o Enem, mas aí eu vou casar. Mas o Enem é contigo, pode ir. Nos assustou muito o discurso, né, de que o Enem teria a cara do governo, então a gente... E aí ele veio repleto de diversidade, de discursos, de uma potencialidade, com um tema de redação bem difícil, né, assim, pensando em nossos alunos da educação pública, principalmente, que vêm de 2 anos de afastamento de sala de aula, e aí a gente tem uma realidade aqui que eles ainda tiveram, né, o acesso à internet, mas não é a maioria, né? Mais de 96% dos alunos brasileiros não têm qualidade boa de internet ou acesso, como da escola pública, no caso. Então, falou de cidadania, eu acho que foi bem importante, né? Quem é cidadão no Brasil? Aonde esses cidadãos estão? E como é que eles se entendem, né? Eu acho que foi extremamente importante esse discurso, né? E agora a gente está vendo o ProUni, né, sendo corrompido, né? Que antes era um sistema de bolsa só para alunos de escolas públicas ou bolsistas de particulares, sendo aberto para em geral. Então, assim, isso nos assusta muito. Tomara que não vá para frente essa proposta, porque o acesso do povo à educação vem a partir de políticas públicas. Eu sou formada a partir de políticas públicas, estou no mestrado a partir de política pública, então eu sei da importância, né, não só minha, mas dos meus colegas que eu conheço, desse tipo de política, que vai pegar filho de trabalhador e virar mestre, vai virar doutor, vai estar lá na universidade virando engenheiro, virando médico. Então, se a gente tirar isso, a estrutura da educação ela vai retornar aos períodos dentro da década, né, antes de 2000 e tudo mais, em que era uma dificuldade, né? Graduado era algo igual ao doutor no Brasil, assim, né? Então, eu acho que o Enem, é importante a gente discutir sobre isso também, né? Como é que a gente está levando a educação para frente nesse período pós, né, pandemia e tudo mais. Bom, acho que citaram os principais pontos, deixaram o que eu queria falar para mim, que foi a PEC dos precatórios e o auxílio de R$400, né? Então, claro que foi um episódio extremamente triste que aconteceu no Brasil. Nós tivemos aí o apoio de boa parte da esquerda, né? Não precisamos citar aqui partidos, pessoas, mas enfim. É um dinheiro para o auxílio emergencial que já estava previsto. Nós tínhamos Bolsa Família, mas como aquilo que o Bolsonaro faz de melhor desde que iniciou o governo, trocar o nome dos programas que já existiam e trocar as regras para pior, né? Para beneficiar sempre quem menos precisa e prejudicar quem mais precisa. Então, a desculpa foi aprovar uma PEC totalmente caluniosa, que retira os recursos que o governo tinha, que já não tinha mais, a Laís entende isso melhor do que eu, né? Como entrar, se defender e dizer que não devia, que aí entram funcionários públicos, entram professores, entram milhares de empresários, de pequenos, de médios empresários, né? Pessoas doentes esperando receber auxílio doença do INSS, né? E aí um exemplo, né? Entra uma série de segmentos aqui que não vão receber, que vão receber o calote, que a gente fala por isso, PEC do calote, né? PEC dos precatórios ou PEC do calote, para dar R$400 para as pessoas mais vulneráveis, que chega a ser revoltante, porque R$400 hoje não paga nem a energia, a água e o gás da cozinha de uma família de 4 ou 5 pessoas, né? Que geralmente é a composição das famílias que recebem o benefício. Já se tinha verificado recursos através de parlamentares de outros segmentos que poderiam estar sendo utilizados. Na verdade, essa PEC ela só foi instaurada com a desculpa de que quem votasse contra era contra dar o alimento básico para as famílias mais carentes, mas que vai liberar R$10 bilhões de fundo para o Bolsonaro distribuir entre os parlamentares que vão fazer sua base para a reeleição do ano de 2022. Então, para quem acreditava que o Bolsonaro estava morto, apesar de uma facada, apesar de várias internações intestinais,
apesar de volta e meia ele sumir porque está doente, apesar de ele ter um aspecto doentio, né? Eu acho que a tanta energia que ele carrega, o tanto mal que ele faz retornando, né? Mas enfim, É o universo conspirando. ele volta a despertar e eu acredito que ele vai começar sim a ter mais visibilidade, porque ele vai distribuir toda essa verba dos parlamentares e a gente tem aqui que fazer um adendo muito importante que ele teve participação da esquerda nisso, né? A Tati comentou da divisão. Então, a quem interessa ressuscitar o Bolsonaro? É esse o questionamento que eu quero deixar com a PEC dos precatórios. A custo do que milhões de pessoas vão ser prejudicadas, que são as que mais necessitam. Porque esse R$400, de uma forma ou de outra, ele ia vir. O Bolsonaro não ia deixar essa população sem auxílio, muito menos no ano eleitoral. Então, foi tudo uma jogada muito inteligente politicamente, acredito que não venha dele, né, que venha de alguém que tenha realmente inteligência por trás disso tudo, e que é uma coisa que nos revolta bastante. Então, só queria fazer esse comentário, vocês acabaram deixando, né, acho que é uma coisa importante, eu acho que é um marco que encerra o ano de 2021, colocando o Bolsonaro numa posição acima do que ele poderia ter terminado se essa PEC fosse derrotada. Então, a gente escuta muito que hoje a última pesquisa trouxe o Bolsonaro com 19% de aprovação. Partidos de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita e até de direita se manifestam como oposição ao Bolsonaro. Como que o Bolsonaro ainda está conseguindo aprovar os projetos? Então, mais uma vez, tanto na questão da indústria quanto na questão política, a prática não acompanha o discurso. E esse é o Brasil que a gente teve, eu acho que muito claro isso em 2021. A prática não acompanha o discurso. Seja do cidadão comum, que diz que é prestativo, que diz que é solidário, mas que é contra benefícios do Estado para aqueles que mais necessitam, sejam dos políticos que juram defender o povo, mas fazem o contrário, como uma votação no sim nesse momento, seja daqueles que falam que querem o impeachment do Bolsonaro, a derrota dele em 2022 na urna, mas acabam de dar um voto favorável ao que pode levar ele para o segundo turno numa eleição do ano que vem. Então, eu acho que é um marco bastante importante de 2021, a votação dessa PEC, junto com muitas outras, claro, só para a gente encerrar a fala. Eu vou passar para o Halle agora, se ele estiver disponível, se ele quiser colocar para a gente, então, os comentários que o pessoal que nos acompanha nas redes fizeram, né? Talvez pela extensão do nosso horário, talvez alguma outra pessoa não esteja mais acompanhando, é 1h30 ouvindo o que a gente está falando, né? Apesar de termos muito a dizer, as pessoas, infelizmente, estão saturadas, é final de ano, todo mundo está na correria, é muita coisa, né? Então, Halle, passo para ti, se tu quiser colocar para a gente na tela os comentários e quiser ir comentando, no final eu passo as considerações. Perfeito, perfeito. Opa. Boa tarde não, tô algumas horas atrasado. Boa noite, Priscila, boa noite, Tatiane, boa noite, Laís. Antes de ir aos comentários, eu tenho que... provavelmente quem está nos acompanhando aí deve ter percebido que em algum momento da entrevista nós tivemos uma leve travada na imagem, mas a voz ela saiu, então o pessoal não perdeu nada, tá? É que nós perdemos o contato com a câmera e ela afetou outra câmera, mas já resolvemos e já está tudo certinho aí. Acontece, né? Mas não se preocupe, a câmera passa bem, E só o que eu tenho a dizer, antes de ir para os comentários, tem alguns comentários, dá tempo de ler eles aqui, é que vocês já ouviram falar em Magic the Gathering? Esse Magic the Gathering, ele é um jogo de cartas e estratégia. E nesse Magic the Gathering, existe lá uma divisão de raças e classes. E tem uma raça lá chamada Horror. Essa raça Horror, ela serve para designar criaturas que elas não se encaixam em nenhuma outra das raças comuns e criaturas que elas são tão abomináveis que não tem como ser descritas em palavras. Daí ela entra nessa raça Horror. E só o que eu posso dizer é que o nosso governo ele faz parte dessa raça. Ele é o da raça Horror, se ele fosse um personagem de Magic the Gathering, né? É uma figura realmente... que eu até evito falar muito porque eu não consigo ser que nem as minhas colegas que estão aqui do lado que até conseguem manter certa compostura quando falam dele. Eu não consigo isso porque sinceramente não dá, não tem como, né? Principalmente na questão ambiental que a gente vê o que ele está sendo feito. Inclusive um adendo que eu queria chamar algumas coisas que foram importantes também, que com a aprovação do Arthur Lira eles aprovaram na Câmara, passando por cima de qualquer discussão popular,
um novo licenciamento ambiental, que é uma nova forma de destruir o meio ambiente. Regulação fundiária, que é uma forma de auxiliar lá os grileiros e aquele pessoal, né, que vive falando que o pessoal do MST rouba a terra, mas a gente vê que eles que fazem isso, né? Eles pegam as terras da União e dizem que é deles, né? E a nossa amiga historiadora, ela pode confirmar que isso não é uma prática agora, né? Os grileiros é uma prática histórica, né? A gente sabe muito bem como funciona, né? E agora também foi revelado há pouco tempo que nós temos lá o general Heleno ajudando os garimpeiros, né? Sabe, vocês que quem não está lembrado aí do Heleno é aquele do se gritar pega centrão, não sobra um, meu irmão, né? Aquele que falava isso para dizer que o presidente ele não deveria se aliar ao centrão e está lá nessa situação agora, né? Então é só isso que eu tenho para falar mesmo, né? Para contribuir, né? Porque tem muitas coisas que dá para falar, mas os nossos colegas já falaram tudo aí, a gente está fora do tempo. Vamos lá, os nossos ouvintes. Começando pela Doroteia Macaneiro. Esta veio no início do programa. A Doroteia ela veio lá no início do programa, foi o nosso primeiro comentário. E ela falando, que lindas, 3 grandes mulheres no mesmo espaço. Parabéns. Abraço para a Doroteia, que ela está lá sempre nos acompanhando também. Doroteia, seja sempre bem-vinda aqui. Um abraço para Marlene Godoy. Representatividade feminina em grande estilo. Parabéns a essas mulheres incríveis. A Maria de Lourdes Mendes Locks, gostoso ouvir quem conhece a realidade. Um abraço para a Luciana Vieira, né? Um abraço para a Maria de Lourdes Mendes, ela continuando, né, com um novo comentário. A fome e desemprego é devido à falta de política de governo, desse governo, né, que só pensa em privatizar e vender as nossas riquezas e depois comprar por preços exorbitantes, né? É realmente a realidade, né? O que chega a ser tosco, né? É um termo que eu uso para se referir ao excelentíssimo, entre aspas, governo. A Lourdes Vieira, ela está lá nos acompanhando. O Lucimar Jeremias falando que me representa. Ô, Halley, só para fazer um adendo aqui, o comentário da Luciana Vieira, que é a irmã da Laís, que está aqui com a gente, né? Falou na minha casa porque foi no momento que eu falei do jogo que a Argentina ganhou. Foi na casa dela o jogo. Então, eu não só comemorei o título com a minha amiga, eu comemorei com a família dela, só para deixar registrado. Entendi. Valeu, Lu, tava muito... E tá registrado. Tá registrado, fotos e tudo. Lu, tava muito boa recepção. Na Copa, na próxima Copa, convidar de novo, que se der tudo certo, o Messi esquerdista vai derrotar o Neymar, aí do bolsonarismo. Não, mas agora o Neymar já se descobriu negro na Europa, daí ele já tá mudando os conceitos. Então, um abraço para Luciana Vieira. O comentário eu não entendi no início, ficou meio fora do contexto, e vai que eu passo vergonha aqui, eu pensei, mas a Priscila ela está nos atualizando, que é uma coisa meio interna, mas de qualquer forma, eu nem falo também dessa questão, né, que nós tivemos aquela vergonheira da interrupção do jogo, né, que a Anvisa teve que ir, porque teve um pessoal lá que foi sem se vacinar, com tudo fora. O Brasil, como sempre, uma vergonha, né? Mas a gente nem pode comentar que era argentinos, né? Vamos deixar que eles ganharam a Copa América depois de 28 anos. A minha amiga viu um título. O que tem que comentar, na verdade, é como que eles conseguiram entrar no Brasil, né? Justamente. Da mesma forma que está todo mundo entrando e saindo, que todo mundo está reclamando que tem uma ditadura comunista, sanitária implantada no Brasil, mas está todo mundo entrando e saindo, inclusive sem sequer apresentar o passaporte de vacina, né? Então, a questão não é nem o que aconteceu no jogo, é como que essas pessoas entraram no Brasil. O governo dos mitos, né? Tem o mito do chupacabras, que é o tal do comunismo, que foi o que colocou, o que leva muitos a apoiar ele. E também tem o mito do fauno, né? De que privatizando tudo as coisas vão melhorar, né? É um governo mitológico, realmente, né? O pessoal chama de mito, realmente. Vem nesse sentido, de fato, é algo mítico mesmo, né? Não no sentido positivo, né? Abraço para Terezinha de Jesus. Opa, isso daqui tá vivo. Terezinha de Jesus Vieira, parabéns, meninas. Abraço para Terezinha. O Fabrício Boger dando parabéns. Eu acho que eu comentei. Opa, o Lucimar Jeremias falando me representa. Eu acho que eu já li, mas de qualquer forma eu devo ter me esquecido. E uma coisa muito importante. A TVR Sul trazendo uma notícia. O Beto Madeira, né, que ele está nos acompanhando, ele trazendo uma notícia legal aqui sobre que aconteceu mais local, mas que é importante.
é que a fumacense Sabrina dos Santos, ela foi eleita Miss Santa Catarina. E ela é negra e ela foi eleita na Semana da Consciência Negra, né? E, inclusive, nós tivemos uma entrevista com a Sabrina aqui, né? Há 2 semanas atrás. E eu recomendo que vocês assistam, uma pessoa muito simpática, muito querida. E é realmente muito importante isso, né? A Laís, que ela representa o movimento negro, ela pode falar para vocês, porque ela tem essa propriedade, já que ela faz parte do movimento, ela pode falar para vocês como isso é importante, né, Laís? Sim, foi. Eu acompanhei um pouco da escolha, porque a gente tinha uma representante da família também, a Carolina Rita, é filha de um primo meu, e ela estava representando o município de Garopaba. Ela concorreu também, ficou entre as finalistas, né? Mas a Sabrina acabou sendo eleita, e eu desejo parabéns, muito sucesso. Ela é linda, de fato. Né? Não vi a entrevista, mas ela é linda. Acompanhei um pouco os desfiles e foi muito incrível. Eram vários brilhos, assim, né, pela representatividade. E o quanto isso é importante, né? É quanto ver as meninas em verem ter um espaço de olhar e se enxergar na outra, né? Miss Santa Catarina ainda. Parabéns, Sabrina. Fica o meu abraço aqui. E já o convite para acompanhar a nossa rede do movimento, né? E nos deixar à disposição se precisar alguma coisa, né? Acompanhe o nosso movimento. Então, Rale, acho que encerramos os comentários, as participações, né? Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. A primeira a comentar sempre a Doroté, que está presente, está fazendo um agito. Dorô, querida. Mandando o link para todo mundo, chamando o pessoal para participar. A Dorô é um exemplo, acho, para todas nós aqui que a conhecemos, né? Um exemplo de militância, um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, exemplo de avó, exemplo de trabalhadora, exemplo de tantas coisas que nos inspira, como a Laís acabou de comentar, né, uma Miss Santa Catarina no estado, como Santa Catarina, né, que a gente tem, como comentou, esse aumento gravíssimo de casos de injúria racial, né, eleita, então, uma mulher negra para ter essa representatividade de alguém que realmente sofre preconceito de todas as formas e que a gente tem que, de algum momento, iniciar, então, a reversão disso, né. Claro que a gente nunca vai conseguir zerar tudo o que aconteceu até aqui, mas, de algum ponto, a gente vai ter que iniciar a conscientização das novas gerações, principalmente, e eu acho que a eleição de uma primeira mulher na OAB, a eleição de mulheres trans, a eleição de mulheres da representatividade do movimento LGBTQIA+, eleição de mulheres negras, a eleição de representantes em concursos de beleza, a presença das mulheres negras na área da pesquisa também, né, na área da educação. Então, é dessa forma, com inserção aos poucos, que a gente vai conseguir modificar as gerações futuras, né? A gente sabe que o hoje pode ser mudado muito pouco, o passado nada pode ser mudado, mas o futuro a gente consegue construir, né? E eu acho que a gente está no momento de construção. Estamos hoje aqui em 3 mulheres, né? Uma na área ambiental, área comercial, a outra na área de advocacia, militância, a outra na área de pesquisa, área educacional. Então, nós estamos, sim, em todos os espaços, nós podemos e devemos ocupar todos os espaços que são de nosso direito e forem da nossa vontade, como a Tatiane bem comentou antes, quem quer usar burca usa, quem não quer não usa, quem quer ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo tenha, quem não quer que não tenha, mas que a gente tenha essa liberdade e tenha essa possibilidade de escolher aquilo que a gente quer para nós, né? A mulher que quiser ter filhos que tenha, a que não quiser ter filhos que não tenha, e que tudo isso seja apoiado principalmente entre nós mulheres, né? Que a gente utilize de fato, acompanhe então o discurso com a prática, a questão da sororidade, né? Então, eu começo a me despedir, agradecendo uma vez mais a TVR Sul pelo espaço, pelo programa. É realmente um programa plural, que traz as pessoas das comunidades, a Laís, que é de Braço do Norte, a Tati hoje vive em Morro da Fumaça, eu resido em Criciúma. A gente atua nas cidades da região toda, uma através da pesquisa, outra através da advocacia e militância. Eu através também da questão mais militância, do político partidária, né? E agradecer a vocês duas por estarem aqui hoje, acho que foi bastante especial, foi um programa mais longo, um programa de muita participação. As mulheres se mostraram presença, um abraço para todo mundo que participou, a família da Laís esteve aí presente, né? Relembramos bons momentos de 2021, momentos ruins de 2021, mas todos foram momentos que escrevem a nossa história hoje e vão estar presentes na nossa história de amanhã também, né? Então, eu passo a palavra primeiro para a Laís, depois para a Tati, para fazerem as considerações finais, para a gente poder encerrar, então. Bom, só agradecer, né, todo o aprendizado
cada vez que a gente reúne com mulheres tão inteligentes assim, a gente sai ainda mais agraciada, ainda mais preenchida, né, com tanto aprendizado compartilhado, que é assim que a gente aprende. Agradecer, Pri, o convite, Harley pelo atendimento e Tati pelo companheirismo, né, deste ano, deste mês, nossa segunda live, aí, nosso segundo compartilhamento de estudos, desafios, né, desse mês. E agradecer a todos que nos acompanharam, mandar um beijo para minha família, aí, que ferrenha, que está sempre me acompanhando nas nossas loucuras, né, me incentivando também a participar. E agradecer mesmo, desejar boa noite, boa semana, um bom fim de ano, né? Que temos ainda 20 e poucos dias aí pela frente, até terminar esse 2021, que pode ter mais surpresas, né? E que, quem sabe, próximo ano a gente possa estar aqui fazendo essa retrospectiva novamente, né, ou conversando sobre outros assuntos e, quem sabe, indicar pessoas para participar também, né, que eu acho que o espaço, essa representatividade é muito, muito importante. Então, obrigada, Pri, obrigada, Tati, tá? Um abraço a todos. Então, vou aproveitar o gancho, né, de agradecimentos. Primeiro a Pri, né, que nos convidou para esse momento. O pessoal daqui, que nos atendeu tão bem, né, da rádio. A Laís, né, que esse mês a gente está trocando figurinhas, e dizer o quanto é importante, né, o quanto é potencializador a gente estar em espaços assim. A gente tem que tomar esses espaços, né? Nós, mulheres, viemos de um histórico de silenciamentos. Mas a gente sempre falou, a gente sempre achou um localzinho para falar, para lutar, né? Então, essa questão dessa união, dessa discussão, é na discussão que a gente constrói, e a gente precisa se desconstruir e começar a construir o novo, né? As novas gerações vão vir a partir do que a gente fizer. Então, se a gente não repensar nossas estratégias, repensar nossos discursos, repensar onde a gente está colocando a nossa força, não vai ter valor. Então, é isso, assim. Não precisamos nos atacar tanto. Acho que essa construção diária de diálogo através da educação, através de espaços como esses são importantes. Então, muito obrigado por isso, por nos proporcionar esse espaço de diálogo, esse espaço de informações em qual a gente se constrói, né? A experiência, como tu disse, a nossa experiência está sendo construída, né? Ano que vem nós vamos pensar nesse momento, vamos ver 2021 com esses olhares que a gente tentou tensionar um pouquinho hoje. Claro que são tensões a partir das experiências vividas, né? Em cada campo e em cada qual. E aí agradeço a todos que assistiram, a todos os comentários, a minha família também, que eu acho que está assistindo, espero, né? E dizer que fiquei muito feliz em estar aqui. Eu acho que são esses momentos que acabam fazendo com que a gente pesquise e se torne real. Porque às vezes a gente fica lá na solidão da pesquisa e a gente discute na nossa bolha acadêmica, e é aqui que a gente constrói realmente, né? É aqui que a gente faz acontecer. Então, aqui na sala de aula. Então, um abraço a todos, né? Um agradecimento ao meu núcleo de pesquisa, ao Negra, que sempre incentiva essas ações. E muito obrigada. Então é isso, pessoal. Estamos indo para quase 2 horas de programa hoje, né? Foi bastante extenso, passou rápido, né? Como boas mulheres que somos, a gente vai sair daqui e vai continuar conversando por mais algumas horas, né? Não é sempre que dá para se reunir. Então, agradecimento mais uma vez, em primeiro lugar, à TV RSU pelo espaço, pelo programa, pela abertura de trazer esses assuntos, por vezes bastante polêmicos, aqui para a rádio. Eu espero que quem nos acompanhou tenha gostado. Quem não tenha gostado e quiser se manifestar também, fique à vontade. É isso que a democracia significa, muito diferente daquilo que muitos que acreditam defendê-la vêm colocando como conceito, né? Então, uma boa noite a todos, uma boa semana, né? Um bom final de semana, que quinta-feira já é a véspera do final de semana, né? Não sextou, mas quintou, né? E é isso. Muito obrigada, Harley, pela sua participação com critério, né? Com crítica nos comentários, por colocar, então, quem nos acompanhou por aqui. Um abraço a todos e boa noite.